Oi, pessoal. Agora vamos responder a questão 34. Se as medidas da base e da altura de um retângulo são as raízes da equação x² menos mx mais n igual a zero, qual é a medida da diagonal desse retângulo em função de mn? Sugestão: use o produto notável. A mais B, entre parênteses, é o quadrado. Isso aí é o quadrado da soma, tá? Que diz que teremos o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem que, só para desencargo de consciência, deixa eu relembrar vocês da forma canônica ou algébrica da equação do segundo grau. Temos o que aqui? Temos que, só deixa eu mudar essa cor. Temos que a equação do segundo grau completa ela vai ser escrita como ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o a ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque se ele for igual a zero, essa parcela é zero e teremos uma equação do primeiro grau, certo? Então, só deixa eu melhorar isso aqui. Lembrando que todo mundo é positivo, né? Certo? Então, prosseguindo, temos isso. Só por questão de relembrar mesmo. Então, vamos lá. Aqui a gente nota que isso é uma equação do segundo grau completa, certo? Então, aqui a gente tem que identificar o quê? Quem é o valor de A, que é o cara que acompanha x², certo? Se vocês notarem, a gente tem um aqui, ó, um oculto, que está multiplicando por x. O valor de B, que é o cara que acompanha o x, e o valor de C, que é o termo independente, certo? Sabendo disso, vamos lá. Então, organizando as coisas, a gente sabe que ali já é uma equação do segundo grau completa, certo? Já descobrimos quem é A, quem é B e quem é C, mas vou colocar aqui do lado. Temos o quê? Que A tem que ser 1, B ele é igual exatamente a menos M, e o C é igual a N, ou mais N, vocês que sabem, certo? Sabendo disso, agora a gente tem que calcular o delta e depois a variável, certo? Lembrando que o delta vai ser o quê? X². Opa, corrigindo, né? Delta vai ser igual a B² menos 4 que multiplica A que multiplica C, certo? Então agora basta substituir os valores. Vamos lá. Então a gente tem que delta é igual a B, a gente sabe que B é menos M. Então coloca ele em parênteses, repete o expoente e continua, certo? Menos 4 vezes A vezes C. Então, o valor de A gente sabe que é 1, substitui. O valor de C a gente sabe que é N, então substitui também. Aqui a gente tem que delta tem que ser o quê? M menos M². A gente sabe que de potenciação, toda base negativa elevada a expoente par é positiva. Então isso aqui vai dar o quê? M². Ah, não acredito. Então vocês vêm aqui do lado e colocam, certo? A multiplicação de menos M por menos M. Quando a gente multiplica dois números com sinais iguais, a resposta já é positiva. E M vezes M, basta repetir a base e fazer o quê? Adicionar os expoentes que estão ocultos aqui, ó, 1 e 1, certo? E isso vai nos dar o quê? M², tudo bem? Mas aqui só foi um lembrete. Voltando, temos o que aqui? Temos então que isso aqui vai ficar M² menos 4N. Esse é o nosso delta, certo? Acabou aqui? Óbvio que não. Vamos ter que calcular a variável. A variável que a gente tem aqui é exatamente o x. Então, vamos lá. Calculando agora o x, vou colocar primeiro a fórmula para a gente lembrar, tá? Temos o quê? Temos que x, ele é menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre o quê? 2a. Então, aqui sobre 2a. 2a. Certo? Então, continuando, agora vamos substituir novamente os valores. Então, temos aqui o quê? Que x tem que ser igual a menos b. A gente sabe que b, o valor dele é exatamente menos n, menos m. Então, aqui eu vou abrir um parêntese, né? Eu tenho o menos da fórmula. E vou colocar menos m, que é o valor de b, mais ou menos, raiz quadrada do nosso delta, dividido por duas vezes o valor de a.
certo? Só que quem é A? A é 1. Então aqui também já podemos colocar o valor de delta, tá? Então só deixa eu repetir aqui a raiz. E o nosso delta foi exatamente o quê? M ao quadrado menos 4n, certo? Embora seja uma coisa algébrica, o procedimento é o mesmo, tudo bem? O processo é o mesmo, é só ter cuidado para não vacilar, tudo bem? Então, continuando, aqui a gente faz o jogo de sinal e isso aqui vai ficar positivo, certo? Então, aqui temos que x ele é igual a m positivo, mais ou menos raiz quadrada de m ao quadrado menos 4n dividido por 2, certo? Esse é o nosso x, tudo bem? E a questão, ela tocou em um detalhe. Que detalhe? A questão, ela diz que as raízes dessa equação são exatamente as medidas da base e da altura, certo? Ou seja, eu vou ter aqui uma solução usando o mais, certo? Uma coisa algébrica usando mais. E vou ter uma solução, uma coisa algébrica usando menos, certo? Então, a gente pode dizer que a base vai ser o valor positivo e a largura o valor com valor negativo, tá? Só por questão de organização. Ah, não quero fazer assim. Então, vocês podem trocar os valores. Dizer que a largura é positiva e o outro é o negativo. Tanto faz, certo? Então, vamos lá. Vamos dizer aqui, então, que o comprimento. Ah, por que tu está fazendo isso? Porque aqui a gente tem uma figura que é um retângulo, certo? Para quem não lembra, quando a gente tem... Só deixa eu melhorar isso aqui. Quando a gente tem um retângulo, né? Muito bem. Cadê? Quando a gente tem um retângulo, o que que a gente precisa para descobrir a área desse retângulo? E não é nem a área, ele pediu a diagonal, certo? Mas, o que que a gente precisa? Até para calcular também a diagonal. Precisamos do comprimento e da largura, certo? Porque quando ele quiser aqui, ó, calcular essa diagonal, a gente tem que lembrar que isso aqui é um ângulo reto, certo? Aqui a gente vai ter o D de diagonal e podemos usar o quê? Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que é exatamente o D ao quadrado, né? Lembrando que o ângulo reto aponta para a hipotenusa. Então aqui teríamos o quê? D ao quadrado vai ter que ser o comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado, certo? Basicamente é isso. Só deixa eu diminuir isso daqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço, certo? E cadê? Agora. Não ficou perfeito, mas tudo bem. Deixa eu trazer isso para cá. Basicamente isso, certo? Só deixa eu melhorar essa coisa aqui. A gente tem d ao quadrado igual ao comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado. Então vamos aqui e continuar. O comprimento tem que ser o quê? A gente escolhe. Eu vou escolher aqui o valor positivo, mas vocês podem escolher o negativo também. Tanto faz, certo? Então, o comprimento... Ah, por que tu está colocando isso aí? Porque ele disse que o comprimento é o valor de uma raiz e a largura é o valor da outra raiz. Aqui a gente tem duas raízes, certo? Então, continuando, a gente tem m mais raiz quadrada de m ao quadrado menos 4n, certo? Só deixa eu melhorar essas coisas. E isso tudo está dividido por 2. Esse é o primeiro valor, certo? E a largura segue nos mesmos moldes. Temos o quê? Isso dividido por 2. Teremos o m aqui, só que aqui o que vai mudar é o quê? O sinal. Então deixa eu colocar isso já de outra cor para vocês perceberem, certo? Menos. E aí a gente continua. Raiz quadrada de m ao quadrado menos 4n.
certo? Então vamos lá. A gente já sabe agora quem é a expressão para o comprimento e quem é a expressão para... Aqui a gente tem a expressão para o comprimento e aqui a gente tem a expressão para a largura, certo? Então, continuando, o que é que temos aí? Temos que calcular agora a diagonal, certo? Só que a diagonal que a gente vai calcular exatamente usando o teorema de Pitágoras, certo? Então vamos lá. Continuando, temos agora que calcular a diagonal. Só deixa eu separar isso aqui. Calculando a diagonal, temos então que isso aqui vai ser diagonal ao quadrado. Vai ter que ser igual a largura ao quadrado mais o comprimento. Ou tanto faz, tá? O comprimento ao quadrado mais a largura. Deixa eu deixar no mesmo padrão. Mais a largura ao quadrado. Então vamos lá. Diagonal ao quadrado é igual ao comprimento, que é exatamente esse cara aqui, certo? Então vamos lá. Só que é isso ao quadrado, certo? Mais, vamos colocar aqui isso ao quadrado, mais exatamente esse outro camarada aqui. Ainda peguei demais. Exatamente ele também ao quadrado, certo? E deixa eu apagar isso daqui que diminui esse menos. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que isso também vai estar ao quadrado. Então temos aqui parênteses ao quadrado, certo? Agora deixa eu reduzir isso daqui para poder ganhar um pouco mais de espaço. E vamos continuar. Temos aqui então que d ao quadrado tem que ser igual a essa coisa aí que a gente tem. Só que aqui, ó, o expoente serve para o numerador e serve para o denominador. Da mesma forma que aqui, serve para o numerador e serve para o denominador, certo? Então, continuando isso, o que que a gente tem? Temos aqui a barra da fração, só que, deixa eu melhorar isso aqui, a barra da fração mais a outra barra da fração. Então, aqui tem o mais, certo? Aqui a gente sabe que vai ficar 2 ao quadrado, já que o expoente serve para o denominador e para o numerador. E aqui a gente mantém um parênteses, isso vai ficar m mais raiz quadrada de m ao quadrado menos 4n, certo? E aqui é onde a gente vai usar o produto notável que ele quer, que ele sugeriu na realidade. A gente vai desenvolver isso daqui, certo? Como o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui também vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E aqui no numerador vai aparecer parênteses m menos raiz quadrada de m ao quadrado menos 4n. Certo? Fecha parênteses. E isso está ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai desenvolver, certo? E se vocês notarem, isso aqui vai ser o número 4 e isso vai ser o número 4. Então, deixa eu logo colocar isso daqui, certo? Então aqui vai ficar dividido por 4 e aqui por 4. E a gente pode perceber que aqui a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. Toda vez que a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais, o que a gente tem que fazer? Colocar todo mundo numa mesma barra, certo? Ou seja, repete o denominador e resolve a operação que tem nos numeradores. Aqui vai ficar 4, isso aqui é igual. E vamos desenvolver, só que desenvolvendo isso aqui vai ter que ficar bem maior, tá? Fica mais ou menos ali. Mas vamos lá, deixa eu desenvolver logo isso. Temos aqui que vamos pegar o quê? O quadrado do primeiro termo, certo? O quadrado do primeiro termo. Só que o primeiro termo aí é o quê? É o m, tudo bem? Então, vamos pegar o quadrado dele. Temos aqui m ao quadrado mais
2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, temos aqui 2 vezes m, vezes essa raiz aí gigantesca, certo? Então, só deixa eu colocar o valor e depois eu repito a raiz. 2 menos 4n, então, teremos essa multiplicação, mais o segundo termo ao quadrado, só que o segundo termo aqui é exatamente a raiz. Então, temos aqui m ao quadrado menos 4n, isso ao quadrado, certo? E aí a gente prossegue. Agora, calculando esse outro pedaço aqui. Novamente, o quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? M. Quem é o segundo termo? É exatamente o cara que está dentro da raiz, certo? Então, temos aqui mais, certo? Só deixa eu mudar essa cor aqui para vocês não se confundirem. Aqui vai ser o mais. E continuamos. Temos m ao quadrado novamente, certo? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, temos 2 vezes m, vezes aquilo que está dentro da raiz, que é m ao quadrado menos 4n, certo? E isso mais essa raiz aí que a gente tem elevada ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo, certo? Isso aqui vai estar elevado ao quadrado. Lembrando que todo mundo vai estar dividido por 4, certo? Sabendo disso, continuamos. Continuamos como? E aqui eu escrevi errado. Aqui não é parênteses, tá? É exatamente a nossa raiz elevada ao quadrado, certo? Então aqui temos mais a raiz e ela vai ficar elevada ao quadrado. Quando a gente faz isso, aí continuando aqui, o que que vai acontecer? Temos que a diagonal ao quadrado vai ser igual, novamente, passamos essa barra gigantesca, certo? Repetimos o denominador que é 4. Então aqui a gente já sabe que isso é 4. E vamos tentar simplificar da melhor maneira possível aí. Simplificar quem, Adilson? Vamos lá, vamos olhar, certo? Aqui, se vocês notarem, eu posso simplificar ó, isso daqui. Deixa eu colocar outra cor. Eu posso colocar isso daqui que é positiva, 2m vezes a raiz. E aqui eu tenho menos 2m vezes essa raiz. Então, um vai ser anulado exatamente com o outro, certo? Então, anulando isso aqui já era com isso. Tudo bem? E a gente pode notar que eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Ou seja, esse expoente aqui ó, vai eliminar o índice da raiz. A mesma coisa aqui, ó, certo? Ou seja, no final das contas, o que danado vai aparecer aí? A gente tem aqui m e m também, ó, já podemos somar. M ao quadrado mais m ao quadrado. Isso vai dar o quê? 2m ao quadrado, certo? Então aqui temos 2m ao quadrado. Tudo bem? Agora, esse animal aqui sai de dentro da raiz. Então aqui vai ficar mais m ao quadrado menos 4n. E a gente continua. Isso aqui foi eliminado e agora o próximo cara vai sair da raiz, que é exatamente isso aqui. M ao quadrado menos 4n. Então, mais m ao quadrado menos 4n. Certo? Então, aqui deixa eu diminuir essa barra. E vamos lá. Isso vai vir para aqui. Certo? Esse 4 a gente pode ajustar também. E vamos resolver novamente quem é possível resolver. Se vocês notarem, a gente pode de novo somar 2m ao quadrado com m ao quadrado. E aqui também, ó, m ao quadrado, certo? Então, continuando, temos que a diagonal ao quadrado vai ter que ser igual a 4m ao quadrado. E aqui a gente tem menos 4n menos 4n. Então, somamos e repetimos o sinal. Isso aqui vai ficar menos 8n, certo? Então, prosseguindo, isso aqui vai estar sobre exatamente o número 4, certo? E daí, se vocês notarem, isso daqui ó, pode ser escrito como? Pode ser escrito como 4m ao quadrado sobre 4 menos 8n sobre 4. Por quê? Eu vou ter que dividir essa parcela e essa parcela. Cuidado para não confundirem aí. Se dividir um pedaço só, já era, tá?
Então aí vocês têm que notar que, como é uma subtração no numerador, eu tenho que usar essa divisão para isso e para isso, tá? Então, continuando aqui, o que é que vamos ter? Vamos ter que a diagonal ao quadrado é igual, vou dividir 4m ao quadrado por 4, vai embora o 4, certo? Por desencargo de consciência, é melhor separar logo isso, tudo bem? Então, vamos lá. 4m ao quadrado sobre 4, menos 8n sobre 4. E daí, deixa eu tentar reduzir isso daqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço, novamente. Tudo bem? E ajustar aqui, perfeito. E aqui vocês notam que eu vou poder cancelar ou dividir, se preferirem, isso com isso. E aqui a gente vai dividir exatamente, certo? Então, no final das contas, o que vai ficar? Diagonal ao quadrado é igual a m ao quadrado menos 2n, certo? E para finalizar, basta lembrar que aqui temos que passar a raiz quadrada dos dois lados, ou seja, raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui, ou simplesmente pegar o expoente e jogar ele para o segundo membro como raiz, certo? Então, vamos lá. Continuando, o que vai aparecer agora? Temos a diagonal, que é exatamente o que a gente quer, e isso tem que ser a raiz quadrada dessa coisa aqui, certo? Ou seja, isso aqui é exatamente o valor algébrico da nossa diagonal, que foi pedida na questão. Tudo bem? Então, aí, o gabarito da questão seria exatamente o item A, certo? Caso você tenha gostado do vídeo, você pode contribuir com o canal deixando seu like, fazendo comentários, deixando suas dúvidas e fazendo sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.